Citações de Charles Haddon Spurgeon, mais conhecido como Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, nascido em 1834 e falecido em 1892, foi um pregador da Igreja Batista Inglesa durante a Era Vitoriana. Nasceu em Kelvedon, no condado de Essex, na Inglaterra, no dia 19 de junho de 1834. Passou sua infância e início da adolescência em Stambourne, Colchester e Newmarket. Com 15 anos de idade, se converteu ao cristianismo e fez sua primeira pregação. Em 1851, aceitou seu primeiro pastorado na Capela Batista de Waterbeach. Em pouco tempo, a capela atraiu um grande número de membros, o que chamou a atenção de New Park Street, a maior igreja batista de Londres. Em 1853, após um breve período de estágio, mudou-se para Londres e tornou-se o novo pastor da igreja, que foi sendo ampliada para comportar o grande número de admiradores. Publicou Palestra aos Meus Alunos, 1840. A partir de 1855, passou a publicar um sermão a cada semana. Todos os anos, esses sermões eram reeditados em livros, entre eles The New Park Street Púlpito. Em 1869, publicou O Tesouro de Davi. Escreveu obras polêmicas como os sermões Regeneração Batistal e os artigos Baixo Grau, opondo-se a alguns ensinamentos anglicanos. Em 7 de julho de 1891, Spurgeon pregou seu último sermão no Metropolitan Tabernacle. Faleceu em Nanton, na França, no dia 31 de janeiro de 1892. Citações de Spurgeon. Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Você pode ocultar sua fraqueza do seu melhor amigo, mas não a esconderá do seu pior inimigo. Fé. Nenhuma flor veste tão adoravelmente um azul como aquelas que crescem ao pé das montanhas geladas. Nenhuma estrela cintila tão brilhantemente quanto aquelas que reluzem no céu polar. Não há água tão saborosa e doce como a que salta no meio da areia do deserto. Nenhuma fé é tão preciosa como a que vive e triunfa na adversidade. A fé provada traz experiência. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. As estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro, quando não podem ser discernidas do topo de um monte. Assim também muitas coisas são aprendidas na adversidade, com as quais o homem próspero nem sonha. Aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Perdoe e esqueça. Quando você enterra um cão raivoso, nunca deixe a cauda dele de fora. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Todas as tristezas da fé reunidas não se igualam em amargura a uma gota das tristezas do pecado. Muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Não creia em metade do que você ouve. Não repita metade do que você crer. Quando ouvir uma notícia negativa, divida-a por 2, depois por 4, e não diga nada acerca do restante dela. Por que não invocar o seu nome? Por que correr para esta ou aquela pessoa quando Deus está tão perto
e ouvirá o nosso fraco chamado. Por que sentar e inventar planos e traçar esquemas? Por que não ir imediatamente ao Senhor e lançar sobre Ele e o meu fardo comigo? Aquele que prossegue em frente sem se distrair é o melhor corredor, porque não corremos de uma vez para o Deus vivo. Em vão buscaremos livramento em qualquer outra parte, mas em Deus o acharemos, pois temos a sua promessa que é garantida. Não preciso perguntar se posso ou não invocá-lo, pois a expressão todo aquele inclui a mim também. Ela se refere a qualquer pessoa que invocar a Deus. Sigamos, portanto, a direção do texto e imediatamente invoquemos ao Senhor, que fez a promessa. Se o problema é urgente e não vemos como obter livramento, aquele que fez a promessa achará caminhos e maneiras de cumpri-la. Nossa parte é obedecer ao seu mandamento. Não nos cabe dirigir seus conselhos. Eu sou seu servo, não seu inquiridor. Eu o invocarei e ele me salvará. Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Uma pequena fé levará a tua alma ao céu. Uma grande fé trará o céu para a sua alma. Não pensem que sentimentos de desespero o fariam adequado à misericórdia. Não é o que você sente que irá salvá-lo, mas o que Jesus sentiu. Sussurros que não podem ser expressos em palavras são frequentemente orações que não podem ser recusadas. Entre dois males, não escolha nenhum. Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha. Se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com nossos braços e mãos tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Se uma igreja não ora, ela está morta. Não é a quantidade de sua fé que o salvará. Uma gota de água é tão verdadeira água como um oceano inteiro. A convicção de ignorância é a porta de entrada do templo da sabedoria. Ai de nós, nosso coração é nosso maior inimigo. Mesmo que não possamos ver Deus, tenhamos confiança, pois estamos sob a sombra de suas asas. Alegrem-se vocês que se sentem perdidos. O Salvador de vocês vem buscá-los e salvá-los. Tenham bom ânimo vocês que estão em prisão, porque ele veio colocá-los em liberdade. Vocês que sofrem de fome e estão a ponto de morrer, alegrem-se, porque ele consagrou uma Belém para vocês, uma casa de pão, e ele veio para ser o pão de vida para suas almas. Alegrem-se, ó pecadores, em todas as partes, porque nasceu o restaurador dos perdidos, o Salvador dos caídos. Unam-se à alegria dos santos, porque ele é o preservador dos salvos, livrando-os de inumeráveis perigos. E ele é o seguro aperfeiçoador daqueles que preserva. Jesus não é um salvador parcial que começa uma obra e não acaba. Não, mas restaurando e sustentando, ele também aperfeiçoa e apresenta os salvos sem mancha, ruga, nem coisa alguma parecida diante do trono do seu Pai. Regozijem-se em alta voz todos os povos, que as colinas e os vales ressoem com alegria, porque um Salvador que é poderoso para salvar nasceu dentre vocês.